Hoje vamos falar sobre a MP número 927. Sim, é essa medida provisória mesmo, a que perdeu a vigência no dia 19 de julho de 2020. A pergunta que fica no ar é a seguinte: o que ocorre com aqueles atos que foram praticados pelos empregados, pelas empresas, durante o período de vigência da MP número 927? Só para lembrar, a MP número 927 foi aquela primeira que foi editada pelo Poder Executivo Federal na tentativa de conter os efeitos maléficos da pandemia do coronavírus. Ela tratou basicamente do teletrabalho, da antecipação de férias, da compensação de feriados e da instituição do que ficou denominado de banco de horas negativo. Bem, a Constituição Federal, complementada pelo Regimento Interno do Congresso Nacional, disciplina essa matéria e diz o seguinte: que o Congresso Nacional deverá editar um decreto legislativo para regulamentar essas situações temporárias, para dizer quais são os efeitos jurídicos desses atos que foram praticados durante a vigência da medida provisória, que foi revogada. Mas não só nesse caso. Há situações, e não são raras, são muito comuns, em que, ao invés de se aprovar a medida provisória, o Congresso Nacional modifica uma MP que foi enviada pelo Presidente da República e converte essa MP em um projeto de lei de conversão. E esse sim é aprovado e tem que seguir para a sanção do Presidente da República. Nesse caso, alguns dispositivos originários da medida provisória, eles foram modificados ou foram simplesmente excluídos, mas eles continuaram em vigor durante a tramitação da medida provisória. Então, nesse caso, também é necessário que se edite esse decreto legislativo. E a comissão mista, que é especialmente constituída por senadores e por deputados para apreciar a medida provisória, ela fica responsável também para editar esse decreto legislativo. Tem um prazo de 15 dias primeiro para apresentar um projeto. Se ela não fizer isso, qualquer deputado e qualquer senador pode apresentar esse projeto de decreto legislativo. Mas tem um prazo de 60 dias para apreciar e para aprovar. E o que acontece se o Congresso Nacional não fizer isso? E é comum não fazer isso. Caso isso não ocorra, as relações jurídicas, os atos praticados durante a vigência da MP continuam sendo regidos por ela. Mas veja, não só os atos, mas todos os seus efeitos. Isso é muito importante. Efeitos futuros. Eu vou dar um exemplo no âmbito da medida provisória número 927. Ela perdeu a vigência no dia 19, certo? Então, digamos que a empresa ela antecipou as férias de um empregado no dia 15 de julho, enquanto estava em vigor a MP número 927. E ela diz lá, textualmente, que quando o empregador antecipa essas férias, ele pode pagar aquele 1/3 a mais das férias até o dia 20 de dezembro desse ano, de 2020. Ou seja, ainda que a medida provisória tenha perdido a sua vigência no dia 19, continua em vigor as suas disposições para efeito de regular esse ato que foi praticado antes da perda da sua vigência. E isso pode ocorrer em outros direitos trabalhistas, por exemplo, o banco de horas negativo. Se ele for instituído no período da vigência da MP, ele continua até o fim. E lembre-se que a MP número 927 disse que ele poderia ter um prazo máximo de 18 meses. Então, durante esses 18 meses, esse banco de horas negativo vai ser regido pela medida provisória número 927. E por hoje é só. Ficamos por aqui. Bom dia a todos.